Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me, nosso estudo semanal aqui no canal da Central das Escrituras. Hoje nós vamos estudar duas epístolas paulinas, Colossenses e Filipenses, começando com Filipenses. Tem poucos capítulos, por isso você pode encaixar. No total a gente vai ver 8 capítulos, então você consegue encaixar na sua semana aí, você lê 2 num dia e depois você lê 1 por dia. E lembrando que o estudo que nós fazemos aqui é um estudo complementar, você deve ter o seu estudo pessoal, o estudo das escrituras, feito individualmente e em família. Ontem eu estava na estaca Sumaré, participei de uma aula do Instituto. Que maravilha estar com vocês, muito obrigado. Se você é de Sumaré ou da região e estava lá presente, foi maravilhoso. E estou ansioso para daqui a pouco estar na estaca Grajaú. Todos os meus finais de semana, praticamente até o Natal, vão estar preenchidos com visitas a estacas pelo Brasil. É um privilégio para mim estar com vocês e poder, a convite dos seus líderes, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós fazemos geralmente uma transmissão. A gente fala com a estaca, vê se é permitido, e a gente transmite esses devocionais. Então você também pode acompanhar aqui na Central das Escrituras. A gente tem feito isso e tem sido maravilhoso. Bom, mas uma das coisas que eu ouvi bastante na estaca em Sumaré, porque foi uma oportunidade de estar com os jovens, isso aconteceu também na Bahia, quando ensinei lá no Instituto, né? Eles geralmente dizem algo assim: Lucas, a minha mãe adora assistir você, ou nossa, meu pai é seu fã, ou a minha avó gosta muito de assistir. E eu brinco com eles, sua avó, sua mãe, seu pai gostam, mas você não é? E eles dão uma risadinha. Eu, na verdade, sei que esses vídeos, no formato que nós fazemos, não é tão interessante para os mais jovens, porque é um vídeo longo, não é? Nós falamos aqui do Evangelho por 40 minutos, 1 hora, às vezes até passa isso. E os jovens estão acostumados com informações mais condensadas, uma coisa mais rápida para se ver. Mas eu sou grato porque muitos pais, eles colocam esse vídeo e os jovens... E os bem jovenzinhos, até as crianças, porque várias das crianças me reconheceram lá. Olha lá, minha mãe assiste você. Ouvem esses vídeos por tabela, né? Então, os pais estão assistindo, ele passa, estou aqui ouvindo. Então, eu quero dizer para vocês, jovens, que nós teremos a Central das Escrituras voltada para os jovens. Isso não vai parar, tá bom? Nosso canal aqui vai continuar. Eu sou grato pela audiência dos jovens há mais tempo. Porém, nós teremos um projeto separado onde nós vamos falar para os jovens. E haverá vídeos mais voltados a vocês. Então, continue acompanhando, que eu acho que vocês vão gostar bastante desse nosso projeto. Falando de jovens, Paulo estava com um companheiro que era bem mais jovem que ele, quando estava escrevendo aqui para Filipenses. Era Timóteo. Isso é maravilhoso, quando líderes mais velhos confiam nos jovens e colocam os jovens para servir. E esses jovens têm a oportunidade de trabalhar na vinha ao lado desses homens mais experientes. Que bênção foi para Timóteo aprender com Paulo. E aqui os dois escrevem, né? Eles assinam a carta junto. Escrevem aos santos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Uma observação: nós cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, com apóstolos, profetas, evangelistas, etc. Então, é normal a gente ver o ofício de bispo e diácono sendo citado por Paulo aqui no Novo Testamento. Esse ofício está presente hoje também. Embora os diáconos daquela época, eles não fossem tão jovens quanto os diáconos que nós temos hoje. Naquela época era normal ver diáconos que eram casados. Depois a gente vai ver mais para frente alguns conselhos específicos para os diáconos e para os bispos. Mas hoje em dia não é assim, porque os diáconos eles têm 11, 12, 13 anos. Se um homem já é mais velho e entra para a igreja depois dessa idade, ele não é ordenado ao ofício de diácono. Ele recebe o sacerdócio arônico, mas ele é ordenado a outro ofício correspondente à sua idade. Se ele já passou dos 18 anos, ele vai receber o sacerdócio arônico e vai ser ordenado como sacerdote. E o sacerdote tem todas as responsabilidades que um diácono e um mestre têm acumuladas, mas ele não recebe o ofício de diácono. Então, se você quer ser um diácono na igreja, você tem que estar na igreja ou ser membro, né, da igreja antes dos 12 anos de idade.
aí você vai poder se tornar um diácono. Com 13 ainda você pega um pouquinho, mas depois já não tem como. Aí você vai ser ordenado mestre ou sacerdote. Eu fui um diácono na igreja e uma das minhas responsabilidades era ser um assistente do bispo e também distribuir o sacramento. Aí eu ia lá todo domingo, com a minha roupinha social, pegava o sacramento e o distribuía para as pessoas que estavam ali na ala, querendo renovar seus convênios. Então, era um grande privilégio para mim. Mas só para vocês saberem isso, que existiam esses ofícios. Mas a idade não era exatamente como a temos hoje. Hoje foi uniformizado, né? Já faz algum tempo. No começo da igreja também não tinha essa uniformização das idades. A gente podia encontrar diáconos que eram mais velhos, logo no começo da restauração. Mas a restauração contínua mostrou que, para o melhor benefício dos santos nesses últimos dias, essas idades precisavam ser sistematizadas. Então, nós temos hoje diáconos aos 12, mestres aos 14, sacerdotes a partir dos 16 anos. E para se tornar um elder na igreja, geralmente, você precisa ter mais do que 18 anos. Então, vamos ao texto de Filipenses, dar continuidade aqui aos nossos comentários. No versículo 12 a 14, Paulo, ele fala com bastante otimismo. Vocês vão perceber que Paulo, ele fala aos santos com alegria. Às vezes ele puxa a orelha, né? Ele adverte, ele exorta, mas ele sempre tem esse ar de esperança, de felicidade, mesmo quando ele está falando das dores e da aflição dele. Por que será isso, não é? Por que será que ele tinha essa positividade, para usar uma palavra mais moderna? Ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E essas coisas que aconteceram, nós veríamos como coisas negativas. Ser preso, ser torturado, ser tirado da sua terra, ser impedido de fazer o que você gosta. Isso aconteceu com Paulo, sofrer física e mentalmente, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas a toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares. Paulo ter sido preso em Roma foi um benefício para o Evangelho, assim entendia Paulo, porque divulgou-se em toda a guarda pretoriana, né, aquela guarda que tinha a maior posição dentro do império, ficaram sabendo sobre ele, sobre um judeu converso ao cristianismo, e a Cristo, né, e estava levando o evangelho a toda parte. E além disso, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Vendo o exemplo do apóstolo amado, os discípulos de Jesus Cristo se enchiam de coragem. Mas se Paulo está sofrendo assim, eu também não tenho medo de testificar de Jesus Cristo. Se precisar ir para a prisão, eu vou. Então, esse ânimo vinha porque eles viam o exemplo de seu líder e eles queriam seguir o seu líder. Então, olha só, falavam confiantemente, sem temor. Que grande bênção é a aflição de Paulo. Como Deus consegue tornar as dificuldades e aflições em coisas boas. Foi assim no caso das dificuldades que ele estava enfrentando. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros também de bom grado. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, supondo acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, conclui Paulo, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Essa escritura eu gosto de explicar da seguinte maneira. Eu fui instrutor do CTM, do Centro de Treinamento Missionários, por 2 anos e alguma coisa. Ensinei, nas minhas contas, mais de 400 missionários. Que grande bênção para mim poder ter o contato com rapazes, moças e casais missionários que tinham fé em Jesus Cristo e que estavam dispostos a abandonar a sua vida pessoal para se dedicar por vários meses ao serviço do Mestre.
Enquanto eu ensinava esses missionários, logo percebi que nem todos eram iguais. Alguns iam para o seu treinamento missionário muito animados, já praticamente prontos, e até pensava que só estavam passando no seu treinamento missionário porque era um requisito, porque já pareciam prontos para pregar o evangelho, já haviam se tornado missionários antes. Agora, havia alguns que, embora não tinham plaqueta, embora não tinham sido designados para uma missão, não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Alguns tinham sido empurrados pelas suas tradições familiares. Seu pai, seu avô fez missão, você tem que fazer também. E foram. Outros foram pela pressão de uma noiva ou noivo. Não caso com você, a menos que você faça a missão. E assim, havia várias razões que haviam levado aqueles jovens para fazer missão. Os casais geralmente vão pela razão certa, mas os jovens às vezes vinham por uma razão que não era tão adequada. Assim como Paulo disse, né, que alguns pregavam por inveja, outros pregavam por porfia e alguns pregavam por bom grado. Mas você sabe uma coisa que eu percebi, e não demorou muito? Que não importa, como Paulo diz, mas que importa? Não importa se o missionário ele vai servir por algum motivo que não seja tão nobre, que é a causa de Cristo, o reino de Deus, o evangelho da verdade que cura e salva. Não importa. Talvez o motivo dele seja um pouco egoísta. Talvez o motivo dele não seja o motivo, a razão que todo missionário deveria ter. Mas ele está na missão, não está? Ele não está anunciando o evangelho de Jesus Cristo e não está consagrando. E a grande esperança que o Salvador tem por enviar rapazes e moças que são imperfeitos e que às vezes não têm um completo testemunho, é que durante o serviço eles possam se transformar. Então Paulo se regozijava, porque mesmo que alguns iam com fingimento, enquanto outros iam em verdade, nós podemos saber que Cristo estava sendo anunciado. E eu vivi o suficiente para ver que alguns missionários que não tinham as razões mais nobres para estar servindo, se transformavam, despertavam. Alguns ainda no seu treinamento missionário, não se passava muitos dias, e eles percebiam que tinham que servir uma missão por amor a Cristo, e não por causa de tradição, e não por causa de namorado ou namorada, e não por qualquer outra razão, mas por amor a Deus. Então, se alguém, no contexto que a maioria de nós vive, está servindo na igreja por alguma razão que não seja o amor a Deus, às vezes quer servir como professor para mostrar o seu grande conhecimento, às vezes quer servir como secretário do bispo para dizer que faz parte do bispado, às vezes quer ter a experiência, né? Eu queria ser presidente das moças para ter a experiência de liderar as moças. Tem vários motivos que podem levar alguém a servir. O motivo principal é amor a Deus e ao próximo, mas, às vezes, as pessoas variam na compreensão do evangelho e nos desejos que têm. Mas que importa, irmãos? Importa que aceitou o chamado e está servindo. E à medida que vai servindo, as pessoas vão entendendo o propósito daquilo. Então, esse entendimento de Paulo, às vezes nos escapa. Às vezes a gente pensa, não, se não tem a razão correta, não serve, né? E não é isso que ele está ensinando aqui. Ele está ensinando que, ainda que não tenha a razão correta, está se esforçando, está anunciando Cristo, então está válido, né? Eu entendo assim essa escritura. Vamos nos regozijar porque as pessoas estão servindo. Às vezes a gente fica assim, esse irmão só vem na atividade, só vem para comer, não vem no domingo que é bom, não vem. Mas não está indo na atividade, não está indo jogar bola, não tá. Importante que está na igreja e que está entre os santos. Em algum momento pode ser que ele seja tocado e que passe a frequentar o domingo e transforme a vida dele. Então, eu vou muito no que Paulo fala aqui. Que importa, não é? Pelo menos está anunciando Cristo, está procurando fazer uma coisa que é certa, ainda que não faça todas as coisas que são requisitadas. Segundo minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Então, Paulo
não tinha certeza se ele ia ficar vivo por muito mais tempo, né? Ele já estava preso em Roma e a gente sabe que dali mesmo, pela história e pela tradição, ele já não vai ficar muito tempo na terra. Mas ele diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Então não importa se ele ficasse vivo ou se ele morresse. Se ele permanecesse vivo, continuaria a testificar de Jesus Cristo. Se ele morresse, ele ganharia a vida eterna. E ele desenvolve mais esse pensamento dizendo, mas se o viver na carne traz fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Quer dizer, se eu permanecer vivo, vou trazer mais pessoas para Cristo, vou ajudar mais o reino de Deus, vou produzir mais frutos. E aí ele fala, eu não sei então o que eu tenho que escolher, porque de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e de estar com Cristo. Porque isso é ainda muito melhor. Não me admira que dos 12 apóstolos nefitas, 3 escolheram permanecer, mas os outros todos, né, os 9, eles queriam estar com Cristo rapidamente. O Salvador concedeu esse pedido para eles. Quando vocês chegarem na idade do homem, vocês vão morrer, né? E vão estar comigo no meu reino. Mas aqueles 3 queriam permanecer. E Paulo também estava nessa. Poxa, se eu permanecer, vai ser bom, que eu vou poder levar muitas almas a Cristo. Mas eu quero tanto estar com o meu Salvador, eu quero tanto estar com Cristo. E aí ele diz, seria muito melhor, né? Estar com Jesus Cristo. E aí ele diz no 24 para concluir, mas julgo mais necessário, por causa de vós, ficar na carne. Então, ainda que ele desejasse encontrar com o seu Salvador rapidamente, ele sabia que tinha um pouco mais para executar. Ele tinha mais algumas coisas para ensinar aos santos e para ajudar as pessoas a virem a Cristo. Há um outro ensinamento nesse capítulo, no 29, porque a vós vos foi gratuitamente concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como os santos daquela época de Filipe, a nós também foi dada a oportunidade não apenas de crer em Jesus Cristo, mas de padecer por ele. Nós padecemos por Jesus Cristo como quando somos perseguidos, como quando somos mal compreendidos online, né, na internet, ou se não, na nossa família, na escola. Às vezes as pessoas nos interpretam mal, tiram sarro do nosso modo de vestir, do nosso modo de falar, do nosso modo de agir. E às vezes até isso acontece dentro de casa, entre uma família que é membro da igreja. Depois da conferência geral, talvez um dos seus filhos, seus netos, tenha chegado para você e dito assim, agora eu vou pensar celestial. E ele está procurando fazer tudo certo. E aí vem outros membros da família e tira sarro dele. Mas você não vai conseguir fazer essa meta, você não vai conseguir pensar celestial. Ou aponta o dedo, olha assim, você não está fazendo. Então, em vez de ajudar uma pessoa que está tentando fazer, a gente fica rebaixando ela, dizendo, não vem agora com essa falsidade, né? Não, pessoal, não é falso. A pessoa não é hipócrita, a pessoa está tentando. E a gente não pode desprezar alguém por estar tentando. Ele está procurando seguir o exemplo de Jesus Cristo. Não apenas crer nele, mas padecer. E padecer significa seguir o exemplo do Salvador. Próximo capítulo, Filipenses 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Já pensou se as pessoas do mundo fossem humildes? Acabariam as guerras. Se as pessoas, elas considerassem os outros superiores a si mesmos, procurando elogiar, enobrecer. Já pensou se fosse assim? Bom, talvez o mundo ele não vai chegar nesse nível até que o Salvador volte e estabeleça a paz. Mas nossa casa pode. Vocês podem ter um lar que não tenha contenda. Vocês podem ter um lar em que as pessoas não se vangloriem umas com relação às outras, né? Vocês podem ser humildes. Vocês podem considerar cada um dentro da sua casa melhor. Falando sobre Jesus Cristo, Paulo testificou que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu lembro a escritura, que tem 2 vezes nos evangelhos, né?
em que o Salvador diz: por que me chamais bom? Há um só bom, que é vosso Deus que está nos céus. É claro que Jesus Cristo é bom, mas naquela ocasião ele estava ensinando para os seus discípulos algo que é importante nós entendermos. É de Deus que provém todo o bom e toda a glória. E nós não conseguimos realizar nada sem Ele. E aí a humildade de Jesus Cristo ficou enfatizada naquela ocasião e está sendo relembrada por Paulo. Embora sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Sempre dava glória para o seu Pai Celestial. E ainda, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, o Deus da glória que criou esse mundo, se fez servo. Conseguem visualizar na sua mente o Senhor do universo, cingido com uma toalha, lavando o pé dos seus discípulos? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo obedeceu até o final de sua vida, e isso levou ao sacrifício infinito e eterno, que é a expiação, que se consumou na cruz e na ressurreição. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse conhecimento de que Jesus é o Senhor não é suficiente, meus irmãos, para sermos salvos. Lembra que o apóstolo Paulo disse lá no comecinho, no primeiro capítulo, que os santos era concedido não apenas crer, mas padecer por Jesus. É preciso fazer alguma coisa para que a salvação se realize. Por isso que no capítulo 12 ele diz: também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então aquela história de que só precisamos aceitar Jesus e pela graça dele estamos salvos, não é verdadeira. É claro que pela graça de Deus somos salvos, nós já falamos sobre isso. Mas Deus quer operar nossa salvação com temor e tremor. Ele pede que nós o obedeçamos, que nós guardemos seus mandamentos. Deus, ele quer transformar para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luminares no mundo. Esse é o nosso desafio como santos últimos dias, ser luz para o mundo, resplandecer a luz de Deus. Nós temos que ser inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Não é fácil, porque nós vivemos num mundo de grande iniquidade. Mas é possível. Era possível para os santos daquela época, é possível para nós também. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não me é penoso escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. A repetição é a lei do Evangelho. Vocês têm acompanhado o canal já há mais tempo? Uma hora talvez até fiquem cansados de me ouvir repetir as mesmas coisas, porque os princípios do Evangelho se repetem. E para Paulo não era cansativo falar e ensinar esses mesmos princípios, esses mesmos valores. Por quê? Porque nós precisamos nos aperfeiçoar neles. E Paulo sabia que os santos precisavam ouvir continuamente a verdade do Evangelho para que pudessem crescer em entendimento. Agora, por exemplo, nós estamos terminando o ciclo do Novo Testamento, que o Novo Testamento já foi o nosso primeiro ano, né? E vamos recomeçar o livro de Mórmon, que a gente já estudou há algum tempo atrás. Então, de 4 em 4 anos, a gente vai estudando as obras padrão. E é assim, a repetição faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. E para Paulo, ensinar as mesmas coisas novamente era importante. Vocês vão ver que ele repete alguns temas que estavam em outras epístolas, da circuncisão, outros que ele fala sobre o amor de Deus. E nessa repetição, novos princípios podem ser enfatizados. Coisas que já estavam ali na pregação de Paulo, que já estavam nos ensinamentos dos profetas atuais, em outras escrituras, mas que de alguma forma a gente não percebeu, ou não percebeu na
plenitude e esplendor que aquele princípio era. Então, a repetição é muito importante. Paulo fala sobre ele, que foi circuncidado ao 8º dia. Por que eles eram circuncidados ao 8º dia? A gente falou disso também. Na tradução de Joseph Smith explica que a circuncisão dos meninos aos 8 dias é para que os pais soubessem que aquela criança, aquele rapazinho, não era responsável pelos seus pecados até que tivesse 8 anos de idade, ocasião em que seria batizado. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha uma posição de destaque entre os fariseus. E provavelmente, se continuasse na religião, ele cresceria e seria considerado, talvez até um rabino muito importante. Mas, Paulo diz, o que para mim era ganho, tive-o por perda por causa de Cristo. Ele abandonou tudo aquilo e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas e muito mais. Ele abandonou aquilo e muito mais, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar Cristo. Você que é um converso na igreja, o que você precisou abandonar? Talvez relacionamentos? Talvez precisou abandonar casas, bens, teve que mudar de lugar, de bairro, de país, teve que deixar o seu conhecimento de lado, porque às vezes o conhecimento que adquirimos de anos de experiência de viver religioso, quando nós nos convertemos, nós temos que deixar de lado. Eu vi recentemente um indígena que havia se convertido para o cristianismo, respondendo algumas críticas que ele está recebendo, né? Porque diz assim, você devia viver a religião dos seus pais. E ele disse, mas eu não tenho direito de me converter a Jesus Cristo? É claro que tem. E mais uma coisa, meus irmãos e irmãs, a religião dos nossos pais é a religião de Jesus Cristo, porque todos somos filhos de Adão, de Noé e de Abraão, que são crentes no verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Então, se você quer seguir a religião dos seus pais, vai descobrir o que é a religião de Adão, de Noé e de Abraão. E de aí por diante, todos os outros profetas que acreditavam no Salvador Jesus Cristo. E mesmo nós, que já somos membros da igreja há algum tempo, precisamos ter esse espírito de Paulo. Temos que estar dispostos a abandonar todas as coisas. O conforto, o dinheiro, os bens materiais e mesmo a família. E talvez até a nossa vida. Tudo o que Deus requerer, nós precisamos estar dispostos a dar. Porque com tudo isso, a perda, na verdade, nós estamos ganhando Cristo e nossa salvação. Não é uma coisa fácil. É fácil falar, né? Agora, viver é difícil. Ontem, nesse devocional que tive, também um rapaz se aproximou e me disse, irmão guerreiro, eu acabei de voltar da missão e encontrei a minha mãe afastada da igreja. E eu não sei muito bem o que fazer. Ela tem algumas perguntas doutrinárias, mas eu não sei muito bem o que eu posso fazer por ela. E eu fiquei sensibilizado, triste, é claro, porque o rapaz se dedica durante 2 anos para fazer uma missão. E quando volta, encontra a mãe dele com uma crise de fé e sem desejo de ir para a igreja. É triste e acontece com várias famílias de ter algum membro afastado, alguém que já não acredita como antigamente. E o que eu disse para aquele rapaz, e digo para as pessoas que passam por uma situação assim, é que continuem vivendo o Evangelho da melhor forma que podem, demonstrando o amor, mostrando como o Evangelho faz bem, que no devido tempo Deus pode tocar o coração da mãe dele ou de qualquer um que seja a pessoa querida que está afastada, e ela pode sentir o desejo de voltar.
O versículo 14 também pode dar uma esperança para as pessoas que estão nessa situação. Diz Paulo: porque uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A fé sempre aponta para o futuro, meus irmãos e irmãs. Tenham otimismo. Paulo estava preso e ainda assim ele conseguia falar com otimismo. Isso era possível por causa de seu amor por Deus e de sua esperança de que todas aquelas aflições e dificuldades reverteriam para o seu bem eterno. Então, se alguém está afastado na sua família, lembra dessa escritura, prossiga para o alvo. Qual é o alvo? É a vida eterna. Foca nas bênçãos de salvação. E seja feliz, seja otimista. Essas pessoas que você ama são amadas por seu Pai Celestial muito mais do que são amadas por você. E Ele vai dar muitas oportunidades para que elas se voltem. O que você precisa fazer é cuidar para ser um bom exemplo e demonstrar o amor, sem fingimento, procurando fazer as coisas com perfeição. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Interessante que ele usa a palavra perfeito aqui, né? Paulo tinha um testemunho completo e inequívoco de que Jesus Cristo era seu Salvador e que por meio de sua graça ele podia ser aperfeiçoado. E essa outra parte da Escritura que fala, se você sente de alguma outra maneira, Deus vai te revelar, é interessante no sentido de exceções. Às vezes ouvimos um mandamento, um conselho de uma autoridade geral, um ensinamento das Escrituras, e aquilo não se aplica a nós, porque nós somos uma exceção. Por exemplo, o presidente Nelson, ele diz que todo rapaz deve fazer uma missão de tempo integral. Todo rapaz que é emocional e fisicamente capaz. Se você não é emocional e fisicamente capaz, você é uma exceção. Então, é como o apóstolo Paulo diz aqui, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Quer dizer, você é uma exceção, então aquilo não se aplica. Pode se aplicar a uma missão de serviço, e agora todos são missionários iguais, né? Então, talvez seja a ocasião de você fazer isso. Também tem um outro sentido dessa escritura, que é, se você não tem esse testemunho de que Paulo está dizendo ainda, Deus é que vai revelar. Hoje, na classe que nós tivemos com o Quórum de Elders, surgiram algumas perguntas e um debate intenso se instalou sobre alguns pontos doutrinários. O final de tudo, meus irmãos, é o seguinte: temos que procurar Deus, porque é Ele que vai nos revelar. Deus revelou ao seu profeta, existem homens que têm chaves, têm procedimentos, doutrinas, e nós não podemos alterar a palavra de Deus. Porém, talvez nós não saibamos que os homens que têm chaves foram chamados por Deus. Talvez nós não entendamos os pontos de doutrina. O que nós fazemos, se a gente sente diferente, Deus nos revelará. Temos que procurar Deus. Os missionários, quando ensinaram você, eles disseram, pergunte a Deus. E é assim, na nossa jornada na igreja, quando nós temos uma questão, a melhor coisa é perguntar a Deus, porque Ele vai nos revelar. Se o líder dá alguma instrução e você sente diferente, pergunte a Deus e Ele te revelará. E esse é um princípio libertador, tanto para quem ensina quanto para quem recebe a palavra. Nós não dependemos da sabedoria dos homens. Nós não dependemos um dos outros para estabelecer a verdade, porque a verdade vem de Deus. Nós podemos procurar a fonte da verdade. Nós vamos saber que um profeta, um líder está falando a palavra de Deus se nós estivermos conectados ao Espírito de Deus, porque aí saberemos que ele fala segundo a vontade de Deus. Então, sigam isso. Se você sente de outra maneira, vai procurar Deus e Ele vai te manifestar. Sede também meus imitadores, disse Paulo, e atentai para aqueles que andam segundo o exemplo que tendes em vós. Mas a vossa cidadania está nos céus,
donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que maravilhoso ensinamento! Somos cidadãos dos céus. O Salvador Jesus Cristo é a fonte da nossa esperança. E o nosso corpo, como ensinou nosso profeta na última conferência, será transformado para ser igual de Jesus Cristo. Hoje abatido, fraco, sujeito a doenças, velhice e toda espécie de enfermidade, mas lá então, corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Capítulo 4 diz no versículo 3 que Evódia devia ajudar essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Essas mulheres fiéis eram bem ativas ao servir, e hoje também são. As mulheres são essenciais na igreja. Quando nós servimos, nós conservamos nossos nomes no livro da vida. Quando vier o julgamento final, esse livro vai ter bastante importância. Então nós precisamos fazer o máximo para que nosso nome não seja tirado do livro da vida. E isso significa fazer obras de retidão. Lembra que o apóstolo Paulo falou na outra aula, eu contei para vocês, que o amor de Deus excede todo entendimento? Agora ele diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós vamos ver nessa aula ainda que a caridade é o vínculo da perfeição e da paz. Então faz muito sentido de que Paulo use uma expressão bem semelhante aqui. A paz de Deus realmente excede o entendimento. Estamos em guerra, a segunda vinda está se aproximando, né? A guerra em Israel, guerra na Ucrânia, a guerra contra Satanás e suas hostes, uma guerra moral. Essa guerra, irmãos e irmãs, não vai diminuir. Não existe uma paz no mundo que dure. A única paz vem de Deus. E essa paz excede todo entendimento. Nós precisamos confiar em Deus. Quando o seu casamento estiver falhando, a criação dos seus filhos estiver difícil, uma doença terrível surgir, nós vamos precisar dessa paz. Não adianta procurar livro de autoajuda, não adianta procurar vídeo no YouTube, não adianta ficar meditando. Todas essas coisas são recursos importantes, são bons, mas no final das contas, se a gente não for para Deus e receber a paz dele, nada disso é duradouro. Você pode tentar todas as terapias que existem e pode tentar todos os recursos que o homem pode providenciar e nada disso será duradouro. A única paz que é duradoura é a paz de Deus. E essa paz é muito mais do que a ausência de conflito ou ausência de provação. O apóstolo Paulo estava sendo provado, estava na cadeia, estava sendo afligido de toda forma e ainda assim tinha essa paz e tranquilidade que excede todo o entendimento humano, porque alguém poderia ver e falar, mas como é possível esse homem ter esse otimismo? Esse homem está tão feliz? A paz que excede o entendimento não provinha dele mesmo, de alguma terapia zen que ele fez. Fazer, sei lá, alguma coisa aí, tem várias terapias, não quero citar nenhuma, mas enfim, não adianta, pessoal. Adianta alguma coisa, tá? Não estou falando mal também das terapias, das várias que existem. Só estou dizendo que sem Deus não adianta. Não tem paz. São obras mortas. Nós precisamos dessa paz. E ela só vem se nós obedecermos a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por Jesus Cristo na nossa mente, ter uma mente celestial. Essa passagem, ela inspirou a 13ª regra de fé. Na verdade, nas 13 declarações de regras de fé que nós temos para explicar quais são nossas crenças, o profeta Joseph Smith citou essa passagem de Filipenses, para ver como o apóstolo Paulo é importante para a nossa teologia e como essa citação de Filipenses, ela nos guia até hoje. Porque tudo, irmãos, que é verdadeiro, que é honesto, que é puro, que é justo, que é virtuoso, de boa fama, nós temos que procurar e nós temos que incorporar. Outro princípio importante, que dava para discutir muito aqui também, no versículo 11.
Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Não significa que você não possa ter uma ambição. Eu gostaria de dar para os meus filhos uma condição melhor. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um doutorado. Eu quero comprar um outro carro. Já tenho um, mas queria comprar. Não significa que você não possa ter ambições ou desejos. Pode, mas cuidado também com o que você coloca no seu coração. Se você não buscar o reino de Deus acima das outras coisas, você pode estar mudando a prioridade e essas coisas que você não vai levar para o outro lado, elas podem ter uma prioridade equivocada na sua vida. E você pode até deixar as coisas do evangelho de lado. Então, muito cuidado com isso. Agora, Paulo está dizendo que ele se contentava com o que tinha. O que ele tinha? Um testemunho de Jesus Cristo. Porque na prisão, você pode ter, né? Ele não tinha muitas coisas materiais. E ele estava feliz mesmo assim. Então, nós precisamos ser felizes, meus irmãos, com o que nós temos. Há épocas da vida em que nós estamos melhor condição, estamos mais estáveis financeiramente, temos relacionamentos sadios, nós sentimos que estamos, assim, vivendo o melhor momento, mas é isso mesmo, é um momento, porque passa e tem momentos que é mais difícil, tem as vacas magras que chegam, tem as dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, se não suas, talvez de outro que você conhece e ama. Existem esses desafios e a vida é assim mesmo, cheio de altos e baixos. Mas estejamos no alto ou estejamos embaixo, nós temos a luz do Senhor. Foi assim com os barcos jareditas. Às vezes eles estavam em cima, às vezes eles estavam submersos, mas a luz não deixou de brilhar até que eles chegaram na terra prometida. E assim é também, irmãos. Então vamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Mais uma vez, não significa que você não deve ambicionar algo que seja bom para você e sua família. É muito bonito ver jovens se esforçando para estudar e adquirir mais educação e procurar melhores salários e procurar se desenvolver na carreira. Teve um jovem recentemente que mandou para mim: Lucas, eu sinto que eu tenho que ser diplomata, eu sei que o caminho é difícil, eu sei que eu vou ter que estudar muito, né? Tanto curso superior, fazer concurso, estudar línguas. E eu falei, vai em frente, nós precisamos de diplomatas que sejam membros da Igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos de todas as outras profissões e ofícios, porque nós precisamos influenciar o mundo em toda parte. Então, vai em frente. Não é esse tipo de coisa que Paulo está falando aqui, porque esse tipo de vontade, ela é positiva, é boa e agrega a você e a Deus. O que ele está dizendo, e eu acho que vocês já entenderam esse ponto, apesar da minha insistência, é que nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos não apenas por coisas, mas nós precisamos ter o espírito de gratidão. Tem momentos da nossa vida que vai ser difícil contar as bênçãos. Mas se nós formos gratos, vamos ser felizes, vamos receber essa paz que excede todo entendimento. Paulo diz, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que grande bênção. Um irmão estava comentando para mim sobre alguns membros da África que tem muito pouco. E o bispo, assim como os bispos daqui, como o juiz em Israel, deve ver os membros que têm necessidade e ajudar eles, quando eles não têm como, por exemplo, pagar um aluguel, pagar uma conta de luz, né? Uma ajuda temporária. Mas ainda assim o bispo supre as necessidades daquele que está aflito e já pediu para a família e não tem mais como tirar. Então o bispo vai lá e ajuda. E uma ala da África, o presidente Staka estava preocupado, porque o bispo estava ajudando o irmão e falou, mas o bispo, se você continuar ajudando assim, vai acabar o fundo de jejum da ala, né? Porque como que o bispo pode ajudar? Porque os membros jejuam no primeiro domingo do mês e doam a quantia daquela refeição para que o bispo distribua para quem está em necessidade.
E o bispo distribui de modo sigiloso. Os membros não ficam sabendo quem foi ajudado. Pois é, o bispo falou, deixa eu te mostrar aqui. E aí mostrou para o presidente de destaque os fundos que havia. E havia muito dinheiro para o bispo continuar ajudando. O presidente ficou surpreso, porque os membros eram pobres. E apesar de serem pobres, eles jejuavam. Apesar de serem pobres, eles pagavam uma oferta de jejum generosa. E sempre havia, por causa disso, sustento no armazém do Senhor. E o bispo continuava a ajudar as pessoas, porque havia recursos para isso. Então, esses membros africanos, e muitos outros também, que entendem isso, podiam todas as coisas em Cristo Jesus que os fortalecia. Vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Pela esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Achei bonito, por isso que destaquei. Nós temos esperança e nossa esperança está reservada nos céus, de uma bênção muito maior, da qual nem podemos imaginar. E isso é pela palavra da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim esperava Paulo que os santos fizessem. E aí ele vai testificar de Jesus Cristo. E as palavras dele aqui complementam o ensinamento que já dei para vocês. Ó, diz assim, o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam poderes, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Veja, Jesus Cristo criou todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. É a luz que provém de Jesus Cristo que sustém todas as coisas em sua ordem. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus Cristo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que entre todos tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, Jesus Cristo, habitasse, e que, havendo por ele, Jesus Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Que testemunho poderoso do Salvador! Ele é o Criador, ele é o primogênito, ele é o Messias, ele é o Senhor do universo. E aí Paulo diz, se todavia permanecerdes fundados e firmes nessa fé de que o Senhor Jesus Cristo é nosso Redentor, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual é pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui ministro. Paulo então diz que nós devemos permanecer fundados e firmes na fé, e não nos movermos da esperança do Evangelho que nós ouvimos, que tem sido pregado a toda criatura. No capítulo 2, versículo 8, veja que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Muito cuidado com as filosofias que existem, que chegam a nós como, olha, que sabedoria essa palavra, muito cuidado, porque se elas contradizem Deus, e às vezes elas são sutis, né? Elas não contradizem assim o Evangelho de uma maneira muito evidente. Elas têm meias verdades e às vezes essa meia verdade nos atrai, mas muito cuidado com isso, porque elas são segundo os rudimentos do mundo. E aí ele diz no 10, e nele, Jesus Cristo, estáis completos, o qual é a cabeça de todo principado e poder, sepultados com ele, Jesus Cristo, no batismo, no qual também ressuscitaste com ele pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aqui ele fala a ressurreição como símbolo do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos sepultados e levantamos para uma nova vida, para uma vida espiritual em Jesus Cristo. Não está falando da ressurreição final, que Paulo entendia que aconteceria.
né? Porque ele já tinha ensinado isso, por exemplo, em Coríntios. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Mas a gente julga tão rápido, né? Esse não era só um mal dos santos de lá, daquela época. É um mal nosso também. A gente põe rótulo, a gente aponta o dedo, a gente fala, olha só o que aconteceu. Então, não julguemos pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festas, pelo modo que a pessoa se veste, pelo modo que a pessoa se comporta, pelo trabalho, pela renda, pela conta bancária. Não julguemos. É simples assim. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, porque ali tinha alguns membros que infelizmente estavam se desviando, inventando umas doutrinas esquisitas e estavam cultuando anjos, né? E ele falou, não, deixa isso para lá, envolvendo-se em coisas que nunca viu, estando inchado inutilmente pelo seu entendimento carnal. Tem também aí um grupo do Sul que diz que tem um livro selado e tem um profeta. Pessoal, não viaja na maionese. Nós temos um profeta, é o presidente Nelson. Não fica, muito cuidado, porque são filosofias, são ideias falsas. Recebeu uma revelação. Aqui eles falavam também, tem anjos que apareceram. Pessoal, lembra que eu falei sobre revelação? Vai perguntar a Deus. Essa é a chave. Não estando ligado à cabeça, porque eles não estão ligados à cabeça, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como Paulo ensinou, fundamentou sua igreja no testemunho de apóstolos e profetas, de que ele é a pedra de esquina. Então não estão ligados à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai crescendo em aumento de Deus. Portanto, se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais ainda a decretos, ou ideias, ou filosofias, ou doutrinas, tais como não toques, não proves, não manuseis, olha isso, olha aquilo, os quais todos perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então sejamos sábios, essas coisas não provêm de Deus. Tais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Chama atenção, né? Parece que é bom, parece que é verdade. Em devoção voluntária, humildade e maltratamento do corpo. Mas não são de valor algum, porque levam à satisfação da carne. Então a conclusão de Paulo, ainda que tenha uma aparência de coisa boa, ainda que faça um bem aqui ou acolá, no final não serve para nada. Elas levam só à satisfação da carne. O que nós temos que focar é nas coisas celestiais que levam à satisfação do Espírito. Paulo diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, já foram batizados, se já são convertidos, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima. Mente celestial, mente firme nas coisas de Deus, e não nas que estão na terra. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a imundície, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, coisas pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas agora, meus irmãos, despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, que é ficar falando mal um dos outros, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Revesti-vos, diz Paulo, como eleitos de Deus. Às vezes a gente não entende isso, que foi separado do mundo, que está designado para uma coisa maior. Nós não agimos como eleitos de Deus. Santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Às vezes a gente não tem paciência para suportar muito uns aos outros, mas é assim que o apóstolo Paulo convida os santos a agir. Nós precisamos suportar uns aos outros. A caridade tudo suporta, não é? E perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, perdoa.
assim como Cristo perdoou. É simples assim. Não é fácil, mas é simples. Tem que concordar comigo. O mandamento é claro. Se você está irritado com alguém, se alguém te magoou, você tem que perdoar, né? Independente se a pessoa ela se sente mal por aquilo ou não, tem que perdoar. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. É o link. Você quer entrar na internet, um site específico, você tem que digitar o link, não é? Aquele endereço eletrônico. Se você quiser acessar o perfil de um amigo na rede social, você tem que digitar o nome do usuário dele, ou enfim, para achar ele tem que digitar alguma coisa para diferenciar dos demais. Para você acessar a vida eterna, você tem que ter caridade. Não dá para você entrar na vida eterna sem a caridade. É o link, é a conexão para a perfeição. A caridade é a essência do discipulado e é a porta da salvação. Sem caridade, nenhum de nós será exaltado. O primeiro mandamento é amar a Deus, tem a ver com caridade. O segundo mandamento é amar o próximo, tem a ver com caridade. A caridade é o puro amor de Cristo. Então, sem ela, não tem perfeição. Se você quer focar num atributo de Cristo, aí a sugestão de Paulo, foca na caridade, porque a caridade vai te levar ao aperfeiçoamento. Ele também diz que a palavra de Cristo tem que habitar em nós abundantemente, em toda a sabedoria, e ele diz que nós podemos cantar hinos uns para os outros e cantar ao Senhor com graças em nosso coração. Como os hinos são importantes para nos fortalecer. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graça ao Deus ao Pai. Muito importante que nossas orações e nossos atos na igreja sejam em nome de Jesus Cristo. A vossa palavra seja sempre agradável. Eu gosto que ele fala aqui, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Não vamos responder rápido, vamos pensar antes de falar e temperar com sal. Normalmente, quando a gente tempera algo, a gente leva mais tempo, porque tem essa etapa adicional para preparar o alimento, né? A gente salgar. Então, essa etapa adicional é que a gente tem que ter entre nosso pensamento e nossa fala. Quando for para responder, tempera com sal e aí você fala. Tem que ter isso, porque assim nós vamos conseguir responder de modo mais prudente. Eu sou muito rápido para responder. Gosto de resolver as coisas rápidas. Então, esse conselho para mim foi muito importante. Vamos ponderar, vamos temperar o nosso comportamento, especialmente o modo como falamos uns com os outros. O Jesus que é mencionado aqui no capítulo 4, no versículo 11, não é Jesus Cristo, o Salvador do mundo e o Deus de Paulo, e o nosso Deus. Aqui é o outro Jesus, é Jesus chamado Justo. Não estranhe isso, porque Jesus era um nome comum naquela época. Então, tinha outras pessoas que chamavam Jesus. Assim como na minha aula tem vários Lucas, que é um nome comum, nome abençoado, bonito, né? Naquela época, Jesus também era comum. Então, ele está falando de um Jesus e ele está falando de outros líderes aqui também. Falando em Lucas, no 14, ele fala, sauda-vos Lucas, o médico amado de Deus. Esse Lucas, ele escreveu 2 livros, pelo menos, do Novo Testamento que nós temos, né? Que é o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas e também Atos dos Apóstolos. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês apreciem o estudo, ou tenham apreciado, caso voltaram nesse vídeo depois do seu estudo pessoal, as maravilhosas epístolas paulinas que nós estudamos, que possam achar nesses ensinamentos coisas que vão abençoar a sua vida. Eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele nos ama, e eu sei que os ensinamentos que Ele transmitiu a Paulo aqui servem para nós em nossos dias também. Vamos pensar celestial e ajudar esse mundo a se preparar para a segunda vinda, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Até mais, pessoal!